de várias pessoas da cidade em relação aos capitães da areia, um grupo de assaltantes. O Jornal da Tarde pede que o juiz de menores e o chefe de polícia tomem uma devida providência sobre o caso. O chefe de polícia responde ao jornal dizendo que ele não pode tomar nenhuma atitude porque ele só obedece ordens. Então, ele depende da decisão do juiz de menores. O juiz de menores diz que ele não pode tomar também nenhuma atitude porque ele precisa que os assaltantes sejam presos. Então, nessa parte, fica um jogando a responsabilidade para o outro. Depois disso, o jornal mostra as cartas da mãe de um dos assaltantes e do padre, que dizem que a solução não é enviar os assaltantes para um reformatório, porque as condições lá são precárias. Como resposta, o chefe do reformatório desmente tudo que a mãe e o padre estavam dizendo e diz que o reformatório, na verdade, tem ótimas condições e seria perfeito para regenerá-lo. A segunda parte do livro, de forma geral, vai nos introduzir quem são os capitães de areia. Vai falar também sobre onde eles vivem e como eles vivem. Logo no início, é apresentado que cerca de 100 meninos de 9 a 16 anos de idade vivem em um trapiche abandonado, ou seja, em um velho armazém. Logo após isso, vão ser introduzidos alguns integrantes principais do grupo. O primeiro deles é o Pedro Bala. O primeiro integrante, Pedro Bala, que é o líder do grupo, ele começou a viver essa vida de delitos e crimes desde os 5 anos de idade. E depois que ele ficou conhecendo os Capitães de Areia, ele logo se destacou pela sua personalidade de líder. E ele acabou virando o líder do grupo. Outro personagem importante é o João Grande. Ele, na narrativa, ele é mostrado, ele se destaca não pela sua inteligência, mas sim pela sua força física muito grande. Outro personagem também é o professor. Ele recebe esse apelido porque ele gosta muito de ler e ele é um especialista em roubar livros e ele lê para todos os integrantes do grupo. Outros personagens também são o Gato, que ele recebe esse nome porque ele era o mais galante do grupo e, apesar dele ser bem novo, ele já tinha relações sexuais. Também temos o Sem Perna, que ele recebe esse nome porque ele era coxo. O Pirulito, que ele queria ser um padre no futuro, ele rezava bastante. E outros integrantes também importantes são o Boa Vida e o Volta Sim. O começo do capítulo fala sobre a mãe de Dora, que morreu de bexiga e deixou os 2 filhos órfãos. A vizinhança toda queria ajudar Dora, porém ela não queria ajuda e foi em busca de cuidados para ela e para o seu irmão. Ela passou pelas casas em que a mãe dela trabalhou, porém, ao falar da morte da sua mãe que morreu de varíola, as pessoas a recusavam. Então Dora foi numa padaria e comprou pão para ela e para o seu irmão. E estavam os 2 sentados e chegaram 2 meninos, João Grande e Professor. E os 2, vendo que eles eram órfãos, os ofereceram abrigo no trapiche. Chegando no trapiche, Dora, por ser uma menina muito bonita, todos os meninos a desejaram e queriam ter relações com ela. Só que o João Grande e o professor defenderam disso. E começou uma certa briga. Pedro Bala, líder do grupo, quando chegou, percebeu que ela era apenas uma menina e ordenou que todos os meninos não chegassem perto dela. Em troca de abrigo, Dora ofereceu cuidados aos meninos e ofereceu lavar, cozer. Com os acontecimentos e os cuidados de Dora com os meninos, alguns já passam a vê-la como uma mãe, outros passam a ver como uma irmã, sendo que Pedro Bala e o professor passam a vê-la de outra forma. Dora troca suas roupas pelas roupas iguais das dos meninos e começa a praticar assaltos junto com eles. Certa vez, Pedro Bala, andando na rua pensando em Dora, topa com os meninos do grupo rival e eles começam a soltar comentários ofensivos sobre Dora. Pedro, não aguentando ouvir isso, começa uma briga com eles. Chegando no trapiche todo machucado, Dora pergunta o que tinha acontecido. E ela já imaginava que havia acontecido uma briga por conta dela. Os 2 foram para o areal e juraram amor um ao outro, tornando Dora sua noiva e Pedro Bala seu noivo. Pedro Bala chamou os líderes do grupo para marcar uma emboscada para Ezequiel. Numa tentativa de assalto, o grupo foi preso e apareceu no jornal no dia seguinte, sendo Pedro Bala levado para a delegacia e Dora para o orfanato. Na delegacia, os policiais espancaram Pedro Bala até que ele desmaiasse para que ele revelasse os esconderijos do grupo, mas este manteve-se fiel e não revelou nada. No reformatório, prenderam ele numa cafua e limitaram o acesso dele à comida, sendo que um desses meninos do reformatório denunciou para o diretor. Todos tentaram alcançá-lo, mas ele acabou escapando. No dia seguinte, saiu no jornal a notícia da sua fuga, e no trapiche Eu falei até onde ficou bom.
No reformatório, Pedro Bala foi levado para a Cafua e lá ele sofreu muitos maus tratos. Um dos meninos do reformatório levou uma carta dos capitães de areia planejando uma fuga e Pedro Bala leu essa carta. Quando ele saiu da Cafua, foi trabalhar no canavial e sem pernas foi avisado e lá deixou uma corda para que ele desse na fuga. No dia seguinte, Pedro Bala levou essa corda para o seu quarto e com ela ele fugiu de lá, sendo que um dos meninos do reformatório, No dia seguinte, saiu no jornal a notícia da fuga de Pedro Bala, e o professor deu para todos os meninos no trapiche e todos riram, incluindo o padre que estava junto de José. Após um mês no orfanato, Dora começa a sentir falta dos capitães de areia e de sua vida antigamente, quando ela cuidava deles e passava a maior parte do seu tempo com eles e na rua. Certo dia, ela percebeu que um bilhete foi jogado pela janela, onde ela costumava ver João Grande e o professor rondando às vezes. Nesse bilhete, falava que Pedro Bala havia fugido do reformatório e iria buscá-la. Depois, ela recebeu outro bilhete, dessa vez de professor, falando para que ela arrumasse uma desculpa para poder ir à enfermaria. Só que ela não precisava de desculpa, porque ela já estava doente, ela estava com muita febre. Quando a irmã percebeu o estado da menina, a levou direto para a enfermaria. Lá costumava ser um lugar frio e escuro, mas no dia que Pedro Bala, João Grande, professor e gato entraram, a enfermaria se acendeu. Já no trapiche, os capitães da areia perceberam o estado de Dora e viram que ela estava realmente muito doente. Então resolveram chamar uma mãe de santo, chamada Dona Ninha, para rezar e pedir que a febre de Dora sumisse. Depois que a mãe de santo foi embora, Dora pediu para que os meninos fossem dormir e também pediu a Pedro Bala para que ele dormisse com ela, pelo menos aquela noite, antes que ela se fosse. Pedro Bala concedeu o desejo de sua amada e dormiu com ela. Na manhã seguinte, Pedro Bala percebeu que Dora estava muito fria. Ele se assustou e começou a gritar, acordando todos os meninos. Assustados, eles foram chamar o padre para ver o que estava acontecendo com Dora. Quando o padre chegou, ele falou que Dora realmente tinha morrido. Depois da morte de Dora, ainda com ela deitada no trapiche, o padre e a mãe de santo começaram a rezar rezar por ela. Ainda abalados com a morte de Dora, os capitães de areia levaram ela para a praia e a jogaram no mar, falando que Dora iria virar uma estrela. Eu vou falar sobre a última parte do livro que conta o destino dos personagens. Começa com vocações, em que começa falando sobre o destino do professor. Que depois da morte de Dora, o professor ele resolve ir para o Rio de Janeiro, onde ele vai estudar arte e vai aprender a desenhar de fato e virar um pintor. E depois fala de Pirulito, que parou de roubar e resolveu dedicar sua vida à religião, virar um padre. Depois disso vem Canção de Amor da Vitalina, em que sem pernas ele se aproveita de sua deficiência para dar um golpe numa Vitalina. Ela se aproveita dele e ele fica rancoroso por não ter relações sexuais de fato com ela, e esse rancor vai consumindo e ele realmente dá o golpe. Rouba várias coisas de sua casa e a deixa extremamente chateada. Depois vem Na Rabada de um Trem, em que Dalva e Gato eles resolvem ir embora e dar golpes em coronéis para enriquecer. Depois também fala sobre Volta Seca, que saiu da prisão depois de ter roubado uma carteira e vai para o sertão encontrar Lampião, que era o seu grande ídolo, e se juntar ao grupo. E como um trapezista de circo, durante um assalto a uma casa com vários guardas por perto, Sem Pernas acaba encurralado por vários guardas e ele, pensando no seu momento em que ele esteve preso, ele começa a correr da forma que pode, já que ele é manco e não pode correr tanto. E quando ele começa a ser encurralado, ele vai até o morro do elevador, onde ele pula, se jogando como um trapezista de circo, e morre. Durante o movimento grevista, enquanto os meninos acompanhavam e apreciavam a mobilização dos trabalhadores, João de Adão pede ajuda de Pedro Bala para conter o movimento dos fura-greve, conforme requerido. De madrugada, Pedro Bala e os meninos recebem os fura-greve com golpes de capoeira e pauladas, fazendo com que os mesmos se retirem. Nos jornais de classe, publicações clandestinas exibiam notícias de Pedro Bala.
sendo tido como inimigo da ordem estabelecida e procurado em mais de 5 estados brasileiros. Depois de um ano, as mídias clamavam pela liberdade de Pedro Bala, que estava preso numa colônia. E no dia da sua fuga, vários lares abriram as portas para o criminoso. Olá, queridos! Mais uma vez estamos aqui no Sagrado para mais um Literatura Viva. Eu sou a professora Cristina Braga. O Literatura Viva de 2018 refere-se ao estudo da obra Capitães da Areia, de Jorge Amado. Nós estamos numa turma de terceiro ano, a turma 3002, e eles vão apresentar para nós mais um trabalho. O grupo aqui é o grupo Capitães da Areia, Bahia e Sociedades. Então vamos conhecer o grupo. Bom dia, o grupo é composto por mim, Carolina Vilas Boas, Juliana Quinito, Letícia Lugon, Ive Rangel, Manuela Castro e Gabriela Silveira. Nosso grupo vai falar sobre Capitães da Areia e Sociedade, e nós escolhemos falar principalmente pela saúde. Antes de você começar, o grupo vai explicar para nós a caracterização e a ambientação que eles escolheram. A nossa caracterização é o uniforme. E a ambientação, a gente escolheu pegar alguns panfletos atuais sobre saúde, prevenção, medidas populares. E a terceira que vai apresentar depois do trabalho seriam 2 jornais, falando um pouco sobre um jornal que seria da época, falando uma questão de saúde, e seria um jornal atual. Então, vamos ao trabalho. O século XX foi anunciado como o século da saúde e do progresso. Porém, logo no início, a situação da saúde estava muito complicada por causa das epidemias como malária, varíola, tuberculose, que tinham nas principais cidades brasileiras. Essa época foi marcada principalmente pelas campanhas de vacinação, reforma urbana e higienização da cidade do Rio de Janeiro. Outro fato importante dessa época é que não havia hospitais públicos, então a sociedade mais pobre tinha que recorrer ao atendimento filantrópico de hospitais carentes e mantidos por hospitais. Nessa época, a saúde pública foi institucionalizada pelo Ministério da Saúde e Educação, e a saúde coletiva e previdência social foi institucionalizada pelo Ministério do Trabalho. Isso ocorreu mais ou menos na época de Vargas e um pouco antes da publicação do livro de Jorge Amado. Apesar dos avanços na saúde pública e na proteção social, foi só em 1953 que foi criado o Ministério da Saúde, e até o surgimento do SUS, a população esperou por 35 anos. A partir dos anos 40, a taxa de mortalidade do país começou a diminuir. Isso aconteceu graças ao avanço na saúde pública, da previdência social, da legislação trabalhista e na urbanização. Também ajudou muito nesses avanços na ciência, principalmente na química farmacêutica, que levou ao controle de certas doenças, principalmente as pulmonares e infecções contagiosas, que eram as mais frequentes e as que mais matavam na época. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a questão de saúde atual. Apesar de ser evidente todos os grandes progressos que aconteceram nas últimas décadas, a saúde brasileira está longe de ser perfeita. Alguns dos principais problemas que a gente pode destacar é a falta de investimento nessa área e especificando mais a questão da Bahia, outra questão seria a desigualdade. Outra questão também seria que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento e a localização geográfica dele favorece várias epidemias que assolaram o Brasil por toda essa década. Por exemplo, você tem, até atualmente, você tem a dengue, a chikungunya, você teve a varíola. E
Então é isso sobre saúde. Agora falando mais, relacionando esse tópico com o livro Capitães de Areia, porque a gente escolheu essa questão de saúde. Bom, no livro Capitães de Areia existe um capítulo chamado Alastrim, que é especificado, o Jorge Amado vai voltar para essa questão de saúde, quando ele vai relatar a questão de uma epidemia de varíola que vai assolar toda a população da Bahia. E como ele tem esse caráter, esse viés crítico-social muito forte, ele vai estar sempre apontando pela desigualdade da população. Por exemplo, enquanto que os mais ricos tinham acesso à vacina, tinham questões de saneamento básico melhores, eles logo não foram muito prejudicados, comparado com os pobres. Por não ter muitas vezes não tinham acesso à vacina, não tinham, as condições dos bairros mais populares eram muito precárias, eles sofriam mais com isso, principalmente os capitães de areia. Eles moravam assim, em bairros populares, a questão já era ruim, imagina os capitães de areia que moravam, no livro é descrito que eles moravam em um velho trapiche abandonado, que antes era ocupado por ratos, insetos, então a questão era totalmente favorável para a criação de uma doença. E alguns capitães de areia vão contrair essa doença. É isso. Eu vou falar sobre a varíola. A varíola é uma doença causada por um vírus e ela se manifesta de duas formas. A forma mais violenta ela mata, tem um alto índice de mortalidade e também é conhecida como bexiga. E a menor, ela mata menos de 1% dos seus infectados. Os principais sintomas dessa doença são febre, dor nas costas, dor de cabeça, convulsões, vômito, diarreia e bolhas que começam a se formar na área da boca e vão se espalhando pelo resto do corpo. Essas bolhas têm pus e quando elas estouram, geralmente formam úlceras no lugar. Então, nos casos mais graves, essa doença ela mata a pessoa no 5º e 6º dia e com hemorragias na pele e nas mucosas. A primeira epidemia de varíola chegou na Bahia em 1563, depois se espalhou pelo Rio de Janeiro e para São Paulo. A doença não culpava ninguém e nas regiões que o usuário era mais pobre, a doença se alastrava mais por conta da falta de higiene e promiscuidade. Entre os aristocratas, a doença era mais difícil de espalhar porque eles se mantinham mais isolados e era mais difícil de disseminação. No livro, Jorge Amado retrata a bexiga como uma doença que assombrava sempre a população da Bahia e mostrava os descasos do governo com a população da época. E agora eu vou resolver uma questão do Enem, que foi citado. Começar lendo um texto. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1799, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Letra A, que seria a prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. E a resolução seria que a contribuição desse médico para a saúde humana se deu pela descoberta da vacina contra a varíola. Consequentemente, até os dias de hoje, esse mesmo método é empregado para tratar várias outras doenças. Essa questão é de quando? 2013. Por que foi escolhida? Essa questão foi escolhida por se tratar de uma doença que assolou a população da época, a varíola, não sendo diferente no livro Capitães de Areia, em que várias personagens morrem por conta disso. Dora, cujos pais morreram de varíola, também contagiou-se pela doença e ficou internada em um hospital, mas acabou não resistindo. Tinha também Almiro, que foi retirada à força do trapiche, porque os meninos temiam o contágio da varíola também, e que os homens da saúde, como eram chamados, entrassem e encontrassem o esconderijo dos capitães de areia. Por fim, Boa Vida, que também foi infectada pela varíola, mas acabou sobrevivendo.